Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos, nessa noite, meditar numa palavra que está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Os versículos de número 1 até o versículo de número 11. Amém? O tema desta noite: o inimigo quer furar os teus olhos, não permita. Amém? 1 Samuel, capítulo 11, versículos 1 até o 11, nos diz assim: O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: Só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram: Dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo o Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo o Israel, proclamando: Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: Digam aos homens de Jabes-Gileade: Amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. E quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então, os homens de Jabes disseram aos: Amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita, na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Vamos orar? Apresente agora o seu pedido a Deus. Oremos por todas as famílias aqui presentes, representadas, por todas as famílias que estão assistindo através dessa transmissão, por todas as pessoas que ainda irão assistir, pelos pedidos de saúde, pelos pedidos família, casamento, pelos pedidos de porta de emprego, pelos pedidos de libertação, enfim, oremos por todos aqueles que necessitam nesse momento de uma graça, de uma bênção, de uma intervenção divina. Que venha essa intervenção, que venha esse socorro,
como veio para o povo de Jabes de Gileade, venha sobre a tua vida socorro agora em nome de Jesus. Venha a intervenção de milagres. Venha agora o poder de Deus sobre você, sobre tua família, trazendo essa provisão que tanto necessita, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo o livramento, em nome de Jesus. Eu declaro bênção sobre esta vida, sobre esse lar, sobre essa família, sobre essa casa. Declaro bênção sobre esse negócio, sobre esse trabalho, sobre esse emprego. Declaro bênçãos em nome de Jesus. Nesta noite nós amarramos, neutralizamos todo o poder do mal, todo o poder das trevas. Destruímos e anulamos toda obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, toda obra contrária aos lares e famílias, contra a obra do Senhor. Declaramos o poder do Senhor sobre todos nós. Declaramos o poder do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mal nenhum pode te tocar. Contra Jacó não vale encantamento. Nós declaramos assim a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Acrescentamos assim as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor, a paz do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, nos dê a sua paz. Em nome de Jesus, amém. À primeira vista, os irmãos podem achar meio estranho esse texto que eu acabei de ler. Fala de um comandante querendo furar os olhos, arrancar os olhos dos soldados de outro exército. Fala de Deus dando ordem para que todo aquele exército fosse morto, aniquilado, eliminado. O que isso tem a ver para os nossos dias, pastor? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Amanhã eu tenho meus problemas a resolver, eu tenho minhas contas a pagar, tenho meus problemas familiares a tratar. Eu precisava de uma palavra que se encaixasse, aplicasse na minha vida. Isso aí não tem nada a ver comigo, pastor. Vou provar o contrário. Toda a Bíblia toda, ela é tão atual como o jornal do dia. A Bíblia toda, ela tem aplicação pessoal para a nossa vida. Seja qual for o texto, cada uma das palavras da Bíblia, elas se encaixam e se aplicam na nossa vida. E esse texto, esse episódio aqui narrado, ele tem tudo para se encaixar, para se aplicar na nossa vida, no atual contexto que nós estamos vivenciando. Amém? Eu vou lhes provar isso. Primeiro de tudo, queridos, é interessante notar o nome desse comandante, arrogante, ultrajante, esse comandante que deixou em choque todas as tropas da cidade de Jabes Gileade. O nome do comandante era Naás. Naás quer dizer serpente. Só pelo nome do camarada já dá para ver que ele não era boa coisa não. Ele era realmente uma verdadeira serpente. Imagine o que ele queria fazer com todo o povo da cidade de Jabes Gileade, uma cidade pacata, uma cidade pequena. E de repente ele se arvora contra aquela cidade e diz assim: olha, nós vamos atacar vocês, amanhã nós vamos sitiar vocês, nós vamos cercar vocês e nós vamos dominar vocês. Aquela cidade de Jabes de Gileade, que tinha um povo pacato, que já vinha de outras derrotas contra exércitos contrários, tratou logo de fazer paz. Não diz o ditado, quando um não quer, dois não brigam? Pois bem, era essa a filosofia do povo de Jabes de Gileade. Vamos fazer um tratado com esse Naás, com essa serpente. Vamos ver se ele aceita o nosso acordo. E o acordo foi simples, dizendo assim para Naás: olha, Naás, você não nos ataca, nós te serviremos de boa vontade, de bom grado. É só você nos deixar em paz, não nos atacar, nós seremos seus servos. Só, queridos, que com a serpente nós não podemos fazer acordo. Com a serpente não tem acordo, não tem aliança, não tem trato nenhum. Nós não temos nada a ver com a serpente, nós somos sim inimigos da serpente. E Naás, por sua vez, o comandante do povo amonita, que diga-se de passagem também não era boa coisa, todo o povo daquela cidade, daquela tropa, daquele país, os amonitas não eram coisa boa não. Para vocês terem uma ideia, os amonitas eram descendentes de Amon,
E o que resultou na formação desse povo foi uma relação incestuosa de uma das filhas de Ló com o próprio pai. Isso mesmo. Não sei se vocês se lembram, Ló era sobrinho de Abraão. Ele fez aquela escolha não muito boa, a escolha de ficar com as terras de Sodoma e Gomorra, as campinas do Jordão, que era a cidade de Sodoma e Gomorra, foi para lá, e houve aquela destruição de Sodoma e Gomorra, só que Ló sobrou com as suas duas filhas. No momento de embriaguez, a filha mais nova teve relação com o próprio pai, gerando assim esse povo de nome os Amonitas. Pois bem, era exatamente esse povo agora que ficou sendo uma pedra no sapato da nação de Israel. Vez por outra eles se levantavam contra a nação de Israel. E aqui eles estão se levantando contra uma cidade do território de Israel. O território, cidade chamado Jabes Gileade, como eu já disse, um povo pacato, que não queria briga. Propuseram um acordo com Naás e os amonitas, e Naás recusou. Olha a resposta arrogante, ultrajante, olha o insulto, olha só a ameaça que esse Naás fez àquela pequena cidade do território de Jabes Gileade. Tudo bem. Nós fazemos um acordo de paz com vocês, nós fazemos esse tratado com vocês, nós não atacaremos vocês, mas sob uma condição. Qual era a condição de Naás? Que todos, dentre o povo de Jabes Gileade, todos os homens, tenham o seu olho direito vazado, tenham o seu olho direito furado, ou tenham o seu olho direito arrancado. Agora, o povo daquela pacata cidade chamada Jabes Gileade estavam entre a cruz e a espada. Ou morriam sob o ataque dos amonitas, ou perdiam o seu olho direito. Quero abrir um parênteses para dizer que o olho direito para um soldado era essencial naqueles dias, porque era o olho da mira. Era o olho que eles miravam o alvo quando acertavam uma flecha no arco. Quem aqui nunca brincou na infância de estilingue? Eu brinquei muito. E geralmente a gente fechava o olho esquerdo e com o olho direito mirava no alvo assim e pá. Ou quando estávamos brincando de arco e flecha. Uma vez mesmo eu levei uma flechada bem aqui nesse olho. Sangrou muito e por um milagre eu não perdi essa vista. Mas era exatamente assim que era feito. Fechava-se o olho esquerdo e com o olho direito mirava no alvo. Por isso, Naás, a velha serpente, ele quis furar os olhos de todos os homens que eram preparados para a batalha, dentre o povo de Jabes Gileade, para inutilizá-los para a batalha, para incapacitá-los para a guerra. Isso nos fala alguma coisa? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós estamos envolvidos numa grande batalha, uma batalha que é espiritual, uma batalha que não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, as potestades, as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais, e que para tanto nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, tomando o capacete da salvação, embraçando o escudo da fé, portando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, protegido-nos com a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçados os nossos pés com a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Estamos numa guerra, só não vê quem não quer. Nós estamos travando uma batalha contra esses principados, essas potestades, essas forças espirituais da maldade. Satanás tenta imprimir em nós as suas ideologias, Satanás tenta imprimir em nós o seu padrão de vida, Satanás tenta imprimir em nós a sua marca. E principalmente nós, os cristãos, nós que seguimos a palavra de Deus, nós que seguimos as diretrizes do Evangelho, nos vemos como que cercados nesse mundo, nos vemos como que ameaçados a todo instante, nos vemos como que Satanás tentando imprimir o seu modo de vida, os seus padrões, as suas ideologias em nós.
E como eu já disse aqui, o principal alvo de Satanás, dessas ideologias contrárias aos princípios bíblicos, aos princípios da família, aos princípios judaicos cristãos que nós fomos ensinados, o principal alvo de Satanás são as nossas crianças. Satanás ataca dia e noite, usando as mídias, usando televisão, usando todos os meios de comunicação, usando principalmente a internet, usando tudo o que tem ele ao alcance para influenciar a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, tentando atacar a família, tentando destruir a base da sociedade, a célula máter da sociedade, e tentando, sobretudo, fechar os nossos olhos, arrancar os nossos olhos, para que nós não estejamos cientes da verdade, conscientes da verdade. A Bíblia diz que Satanás, o príncipe deste mundo, Deus desse século, cegou a mente dos incautos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. A especialidade de Satanás é cegar a mente, é fechar o entendimento das pessoas, para que as pessoas não seja resplandecido, não resplandeça o Evangelho de Cristo, a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Satanás, ele tenta fechar os olhos das pessoas, literalmente arrancando os olhos das pessoas, literalmente furando os olhos das pessoas, para que as pessoas não conheçam a verdade, para que as pessoas não tenham acesso à salvação, para que as pessoas permaneçam cegas neste mundo. E nós, como reagiremos a isto? Faremos acordo com Satanás? Faremos acordo com a velha serpente? Não tenho acordo com ele. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. Contra o pecado, contra a tentação, temos que fugir. Contra Satanás, temos que agir, temos que investir, temos que resistir. Contra Satanás, a melhor defesa é o ataque. Nós não podemos ficar passivos diante de toda esta ação que o inimigo exerce sobre o mundo. Nós somos o verdadeiro exército de Cristo, nós somos os soldados de Cristo, os verdadeiros soldados da última hora. E temos que estar com os nossos olhos bem abertos com relação a tudo que Satanás tem feito contra as pessoas nesse mundo. Então, voltando aqui ao nosso texto, o povo de Jabes Gileade agora ficam meio que sem ação, entre a cruz e a espada. E o que eles responderam para nós? Olha, tudo bem, já que não tem acordo, já que vocês não querem paz conosco, já que não tem nenhum tratado com vocês, dá-nos 7 dias. Em 7 dias, nós vamos pedir socorro. E até lá nós veremos o que nós vamos decidir. Queridos, eles resolveram pedir socorro. E quando nós, acuados pelo inimigo nesse mundo, quando nós estamos acuados pelos problemas, pelas dificuldades da vida, contra tudo e todos que vêm contra nós, a solução é pedir socorro. E a melhor forma de pedirmos socorro é através da oração. Tá vendo quanta coisa dá para aplicar a um texto tão estranho às nossas vidas nos dias de hoje? Às vezes nós estamos acuados, cercados, rodeados de inimigos, perigos, e nós não temos saída. Não há uma solução, mas quando nós buscamos a Deus em oração, o socorro vem. A oração está trazendo a resposta à tua vida. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os teus pés, aquele que te guarda não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel, porque ele é o seu protetor, ele é o seu defensor, à sua direita, à sua esquerda, à sua dianteira, à sua retaguarda. É ele quem te guarda e te livra de todo mal. Amém? Esse é o nosso defensor, e ele está pronto para ouvir o teu pedido de socorro.
o teu grito de aflição. Ele está ouvindo nesta noite o seu gemido, ainda que seja lá do profundo da sua alma. Você que chora agora aí, assistindo essa transmissão, pedindo a Deus uma solução para o seu problema, a solução virá, e virá no momento, no maior ardor da sua provação, é que esse socorro virá. Será no momento do maior ardor, quando você disser não tem mais jeito para mim, quando você disser não tem mais saída, quando você disser eu não aguento mais, eu estou no meu limite, é aí que vem o socorro do Senhor. Pois bem, o povo de Jabes de Gileade resolveu pedir socorro, e eles foram a quem? Ao rei Saul, que era o rei de todo Israel naquele tempo. Saul voltava do campo, onde ele estava apacentando os seus bois, cuidando dos seus bois, e ele viu de repente os mensageiros de Jabes de Gileade, trazendo aquela notícia para o povo de Gibeá, que era onde Saul estava. E Saul viu todo o povo chorando. Quando chegou, o povo estava se lamentando, já estavam contando com a destruição daquelas cidades, assim, já era. Jabes de Gileade já era, os amonitas vão trucidá-los, os amonitas vão dominar sobre eles, os amonitas vão cegar todos os soldados, incapacitando-os para a guerra, para a batalha. Que situação! Saul não se conformou e falou, não, de jeito nenhum, dai-me aqui 2 bois. Saul pegou 2 bois, cortou em vários pedaços e enviou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. A nação de Israel era dividida em 12 tribos, e cada uma das tribos recebeu um pedaço de boi, junto com um e-mail de Saul, dizendo assim, olha, amanhã a estas horas assim será feito, da mesma forma como esse boi foi partido em vários pedaços, nós iremos partir os bois de todos aqui que criam gado, não vai sobrar nenhum, se vocês não atenderem a minha convocação. Qual era a convocação do rei Saul? Que todas as tribos de Israel se unissem para lutar, para guerrear a favor do território de Jabes de Gileade. Com isso, Saul conseguiu a adesão de todas as tribos, num total de 330 mil soldados arregimentados para aquela batalha. Imagine, aqui nós extraímos outra lição. Se o povo das 12 tribos não se compadeceu por causa das pessoas que estavam lá em Jabes de Gileade, se compadeceram por causa dos seus bois. Hoje em dia há uma inversão de valores, queridos. Coisas e animais, com todo o respeito e carinho que nós temos pelos animais, coisas e animais passaram a ter mais valor do que as pessoas. É a triste realidade. Naqueles dias, o povo também ali de Israel mostrou que não tinham compaixão por aquelas pessoas do território de Jabes de Gileade, mas se mostraram compadecidos quando estavam correndo o risco de perder os seus bois. Na verdade, não era nem um amor pelos animais, mas era por causa do prejuízo material, o prejuízo financeiro que isso lhes acarretaria, se eles não atendessem àquela convocação do rei Saul. E assim, Saul manda os mensageiros de volta para Jabes de Gileade com a seguinte mensagem: amanhã, na hora do calor mais árduo da batalha, na hora do calor mais ardente do dia, vocês vão estar livres. A libertação de vocês virá amanhã, na hora mais quente do dia. Olha só, isso tem uma mensagem para nós nos dias de hoje, queridos. É quando nós não estamos mais suportando a luta, é quando nós não estamos mais suportando a aflição, é quando nós não estamos mais suportando a tentação, é no momento mais árduo, mais quente da nossa batalha que vem o livramento do Senhor. A Bíblia diz que juntamente com a provação, juntamente com a tentação, o Senhor nos proverá escape para que nós possamos suportar. É no momento da sua tribulação, é no momento mais árduo que você estiver lutando, no momento que você estiver sem força, no momento que você estiver no seu limite, que Deus vem com o seu socorro para a sua libertação. Amém? Você crê nisso?
Então essa palavra é para você, amanhã, no momento mais árduo da sua batalha, amanhã no calor mais forte do dia, amanhã quando você não estiver mais suportando, o Senhor trará solução, o Senhor trará salvação, o Senhor trará livramento, o Senhor te trará a vitória, a libertação, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor, que cura, que salva, que liberta, que traz livramento, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho há de se dobrar, toda língua de confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, amém? Receba essa vitória para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, o povo de Jabes de Gileade já podiam dormir mais tranquilo, já podiam estar mais aquietados. Eles pediram socorro e a resposta veio. As nossas orações não ficam sem respostas, queridos. As nossas orações sempre encontram a resposta. Sempre tem a resposta da parte do Senhor. E a resposta veio. Você orou, você pediu socorro. Amanhã, a estas horas, no calor mais ardente do dia, você verá o teu livramento, você verá o escape, você verá a solução, você terá a vitória em nome de Jesus. Eles estavam crendo, é assim, queridos. Quando nós recebemos uma promessa de salvação, uma promessa de livramento, temos que crer. E quem crê espera, quem crê confia, quem crê descansa, quem crê está tranquilo, quem crê está sossegado. E aconteceu exatamente assim. A partir da madrugada daquele dia, até a hora mais quente do dia, possivelmente ao meio-dia, a batalha se estendeu. E não ficou um sequer do exército contrário, do exército dos amonitas. E aqueles que escaparam do fio da espada tiveram que fugir, e não se encontrou 2 sequer deles juntos. Aí abro aqui um parênteses para a seguinte pergunta: pastor, o Deus do Antigo Testamento matava? Matava sim, não tinha mimimi não, matava sim, matava, eliminava sim. Por quê? Aqueles povos que guerreavam contra Israel, que era um problema para Israel, tinham que ser eliminados. Se eles não fossem eliminados aqui, mais lá para frente eles iam atacar de novo Israel. E Deus tinha uma aliança com o seu povo Israel. Deus prometeu guardá-los, Deus prometeu livrá-los, Deus prometeu preservá-los na terra, porque Deus tinha um propósito através da nação de Israel. O Salvador do mundo, o Messias, viria da nação de Israel, e eles tinham que ser preservados. Era também a nação escolhida por Deus para ser a nação modelo, a nação que seria modelo, espelho para todos os outros povos da terra. Então, a ordem de Deus era eliminar aqueles povos que vinham contra Israel. E você, querido, eu tenho uma boa notícia para você. Deus também tem uma aliança com você, Deus tem um trato com você. Assim como Israel era chamada menina dos olhos de Deus, aquela parte do corpo que é a mais protegida, é a mais sensível, é a que está mais exposta aos perigos, mas no entanto também é a mais protegida. A menina dos olhos, essa bolinha que nós temos aqui bem no centro do globo ocular, ela é protegida por grossos cílios que se fecham instintivamente em questão de segundos diante do menor perigo, o menor cisco que ameaça o olho. É protegida também pelas sobrancelhas, que estão prontas aqui a barrar qualquer líquido que escorra, suor, qualquer coisa que venha sobre o olho. Ela também é protegida por essa cavidade óssea. Ela está dentro de uma cavidade óssea, protegida aqui, olha, por essa parede de ossos, essa montanha de ossos em volta dos olhos. Isso tudo para dar proteção à chamada menina dos olhos. E Deus chama tanto Israel como nós como a menina dos seus olhos, aquela parte do corpo que é super, hiper protegida. Isso quer dizer que se Deus tem uma aliança conosco, os nossos inimigos passam a ser inimigos de Deus.
as bênçãos de Deus, a vitória de Deus também são as nossas bênçãos, também a nossa vitória. Tudo que vier contra você vai ter que passar primeiro por Deus para chegar a você. Obra maligna nenhuma chegará à tua vida. Contra Jacó não vale encantamento, não é o poder da macumba, da mandinga, da magia negra, da obra de bruxaria, de feitiçaria que vai trazer algum mal sobre a tua vida, porque sobre a tua vida está o poder do sangue do Cordeiro Jesus, sobre a tua vida está o poder do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal, diz o Salmo de número 34. Você está guardado, protegido, revestido pelo poder de Deus. Mal nenhum chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará a você, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem de dia e de noite. De dia o sol não te molestará, nem à noite a lua vai te provocar, porque o Senhor vai estar com você. Ele prepara para nós sempre uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo para nossa proteção. E Ele guia-nos constantemente às veredas da justiça, por amor do seu nome. Creia no Senhor. O Senhor é poderoso. E assim, queridos, olha o que aconteceu, olha o grande livramento do Senhor. Aqueles 330 mil soldados que Saul conseguiu arregimentar, divididos em 3 grupos, em 3 tropas, aniquilaram de uma vez todo o exército dos amonitas, todo o exército da velha serpente. Não ficou um sequer para contar a história. E o livramento veio, o livramento do Senhor veio na hora mais quente do dia, no ardor da batalha. E assim é sobre a nossa vida. Está difícil, meu irmão? Está difícil, minha irmã? O Senhor tem livramento para você. O Senhor tem proteção. O Senhor nessa noite Ele te faz promessas para você, para o seu lar, para a sua família. Eu vou guardar, eu vou livrar. A situação está difícil, sim. O inimigo acua, o inimigo está cercando, o inimigo está rodeando, mas tenho livramento, tenho proteção, tenho para você as bênçãos que o Senhor quer te dar. Em nome de Jesus, receba essa promessa na sua vida, receba essa promessa para o teu lar, receba essa promessa para a tua família. O inimigo não vai poder cegar os seus olhos, porque sobre os teus olhos está a proteção do colírio divino. Precisamos aplicar o colírio divino na nossa vida, para termos visão espiritual, para contemplarmos tanto os perigos, as lutas que vêm contra nós, como também os livramentos, como também a proteção, como também as bênçãos, como também as promessas. Lá no Antigo Testamento, havia um profeta chamado Eliseu. E Eliseu tinha um moço, um ajudante, que estava sempre ao seu lado. Uma certa vez, quando vinha um exército contrário contra eles, aquele moço ficou apavorado. Aquele moço ficou em pânico, porque ele viu um grande exército vindo contra a nação de Israel. O profeta Eliseu, naquela calma, naquela serenidade, sorriu, levantou os olhos ao céu e fez uma oração simples, uma oração muito singela. Qual foi a oração do profeta Eliseu? Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja. Abra os olhos dele, Senhor, ele está com os olhos fechados, abra os olhos dele. E o que aconteceu naquele instante? Os olhos de Geazi, o moço de Eliseu, foram abertos. E o que ele viu? Um exército de uma inumerável multidão de anjos em volta de todo aquele monte, cercando Israel, prontos para dar o livramento para a nação. E a oração que eu faço por você nesta noite é a mesma oração do profeta Eliseu. Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos dessa moça, abre os olhos desse homem, abre os olhos dessa mulher, para que veja e contemple o grande livramento que o Senhor está protegendo você, que o Senhor está preparando para a sua vida, que o Senhor está te livrando, o Senhor está te guardando. Abre os olhos dessa pessoa, Senhor, para que veja um grande exército de anjos acampado ao redor da sua casa, acampado ao redor da sua vida, protegendo você, guardando, livrando, conduzindo por todos os caminhos perigosos desse mundo.
E ainda que você venha andar pelo vale sombrio da morte, mal nenhum você deve temer, porque o anjo do Senhor está acampado ao seu redor. Creia nisso. Você crê nisso? Você crê nisso? Precisamos ter os nossos olhos abertos. Não deixe que o inimigo venha vazar os teus olhos. Não deixe que o inimigo venha furar os teus olhos. Não deixe que o inimigo venha tapar a sua visão. Abra os olhos, tenha os olhos abertos para contemplar o plano que Deus tem na tua vida, a obra que Deus tem a realizar na sua vida, na sua família, no seu lar. Não deixe que o inimigo fure os teus olhos, vaze os seus olhos, feche os seus olhos para você não contemplar essa verdade. Permaneça com seus olhos abertos para ver de onde vem o perigo, mas permaneça também com seus olhos abertos para você ver onde vem a salvação. Tenha os seus olhos abertos para contemplar, para ver a estratégia do inimigo, para que você possa se defender, para que você possa oferecer a sua resistência. Não devemos estar esquecidos em tempo algum que nós estamos vivendo em meio a uma batalha, e que no meio dessa batalha nós temos que estar com os nossos olhos abertos e bem abertos, porque Satanás, ele não brinca, ele não dorme em serviço, e ele está trabalhando 24 horas. Mas nós temos um também que trabalha muito mais do que 24 horas, 25 horas por dia, 30 horas por dia, quantas horas for necessário. E ele está preparando para você a vitória. Ele trabalha até no turno da noite, ele trabalha da madrugada. Aqui a vitória para o povo de Israel veio a partir da madrugada. O povo de Jabes e Gileade estavam dormindo, mas os soldados do exército ali armado a favor deles estavam guerreando em plena madrugada, e no calor mais árduo do dia, na hora mais quente do dia, no dia em que a batalha estava ali acontecendo, veio o livramento do Senhor para todo aquele território, e eles puderam cantar o hino da vitória. Equipe de louvor, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor merece todo o nosso louvor. E eu vou te dizer mais: se você louvar, já louvou ao Senhor com todo o seu coração, e ainda louvá-lo nesse período de 15 minutinhos que nós vamos fazer, você já vai ter garantido a sua vitória para toda a sua semana. Você crê nisso? A vitória virá na sua vida através do louvor. A Bíblia diz que o louvor é uma arma de guerra. Sim, é uma arma de guerra. Quando nós louvamos, coisas acontecem no mundo espiritual, coisas acontecem na esfera divina, na esfera celeste. As potestades, os principados, as forças espirituais da maldade não resistem quando nós louvamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E eu queria que, se possível, nós pudéssemos louvar primeiro com aquele cântico: há poder no nome de Jesus, amém? Há poder no nome de Jesus, e se você crer, verá o seu poder. A glória do Senhor encherá este lugar, a glória do Senhor encherá a sua casa, a glória do Senhor encherá a sua vida. Coisas grandes Deus vai realizar. Esse cântico nos traz muitas lembranças, muitas recordações. Quantas vezes, em confrontos com demônios, com obras malignas, orando por aí nas casas, repreendendo demônios, e demônios resistindo, pessoas possessas, tentando investir contra nós, tentando resistir, e a luta se desenrolando no maior ardor. Aí resolvíamos cantar esse cântico. Falava para minha esposa: vamos cantar a poder. E quando nós começávamos a cantar a poder, a pessoa possessa imediatamente colocava as mãos no ouvido e falava: não canta esse cântico, não canta esse cântico que eu não gosto, não canta. Aí eu falava: agora que nós vamos cantar mesmo, para valer, porque o próprio Satanás admitiu a sua derrota, e ele sabe que há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, e se você crer, verá o seu poder. Veja, contempla o poder do Senhor na sua vida. No nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Há poder
você crê, se você crer, verá o seu poder, a poder no nome de Jesus. Declare mais uma vez: a poder. A poder no nome de Jesus. A poder. A poder no nome de Jesus. Se você crer, se você crer, verá o seu poder, a poder no nome de Jesus. a glória do Senhor. A glória do Senhor encherá este lugar, coisas grandes Deus vai realizar. Oh, haverá libertação. Amanhã, na hora mais quente do dia, há poder no nome de Jesus. A glória do Senhor. A glória do Senhor encherá este lugar, coisas grandes Deus vai realizar. Oh, haverá libertação, enfermidades sumirão. Declare agora o fim da enfermidade na tua vida. Declare o fim dessa doença em nome de Jesus. Seja repreendido todo o mal na sua vida. Seja repreendido toda doença, toda enfermidade. Haja libertação para a tua casa. Haja libertação para a sua família em nome de Jesus. No nome de Jesus. E se você crer, se você crer, verá o seu poder, a poder no nome de Jesus. a glória do Senhor. A glória do Senhor encherá este lugar, coisas grandes Deus vai realizar. Oh, haverá libertação, enfermidades sumirão, há poder no nome de Jesus. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao nome de Jesus. O nome mais lindo, o nome poderoso, o nome que está acima de todo e qualquer nome. E sabe por quê, queridos? A nossa vitória já está certa e garantida. Sabe por que nós podemos dizer que já temos a vitória? Mesmo que Naás, a velha serpente, seja terrível. Mesmo que você esteja sendo confrontado, afrontado, mesmo que você esteja sendo perseguido, a vitória nossa já é uma realidade. Porque Jesus conquistou a nossa vitória através da morte dele na cruz do Calvário. Através da morte dele, ele pisou a cabeça da velha serpente, a cabeça de Satanás. Satanás está com a cabeça debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que no devido tempo, a cabeça da velha serpente será esmagada debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. Ainda que eu esteja com esse pé manco, dolorido, ainda que eu esteja com esse pé inchado até hoje, depois de 5 anos, quase 6 anos do meu acidente, Satanás vai ter que ser esmagado embaixo desse pé. Aleluia, aleluia. Até esse pé impotente, sem força, servirá para pisar, esmagar a cabeça da velha serpente. Debaixo dos seus pés, debaixo dos pés da igreja, a cabeça de Satanás será finalmente esmagada. Ele já está debaixo dos pés da igreja. Através da morte de Cristo na cruz, a cabeça dele foi colocada no lugar, embaixo dos nossos pés, embaixo dos pés da igreja.
e no tempo certo, no devido tempo, será esmagado. Por isso, que Naás, a velha serpente, já está derrotado. Mas preste atenção, está derrotado, mas ainda não está morto, está vivo, e a todo momento quer dar o bote dele. Portanto, vigia, portanto, ore, portanto, esteja atento, portanto, esteja com seus olhos abertos, vigiando, protegendo tua vida, protegendo teu lar, protegendo tua família, protegendo os seus, para que a vitória seja totalmente consumada, em nome de Jesus. Amém.